O que promove a purificação e integridade espiritual? Você vê como é ridículo tentar ser bom só porque existem os 10 mandamentos? Tudo o que você precisa fazer é olhar para a história do mundo para saber que os 10 mandamentos não tornaram ou mantiveram o mundo bom. Você pode ir mais longe e ler o Sermão da Montanha. E isso tornou o mundo bom? Não. Muitas pessoas não estão apenas violando isso, mas até mesmo alguns ministros estão dizendo que é muito impraticável para esta época. Só existe uma maneira pela qual você pode se purificar para que o pecado se torne uma impossibilidade para você. Depois de saber que você mesmo é o templo de Deus, como pode violar a si mesmo? Depois de saber que seu corpo é o templo de Deus, como você pode violá-lo? Uma vez que você sabe que todos nós, tanto individualmente quanto coletivamente, somos o templo de Deus, como você poderia violar qualquer outra pessoa? Se você acredita que seu corpo e meu corpo são o templo de Deus, como você poderia violar o corpo de alguém? Não há outra maneira de se purificar e manter sua pureza, exceto em saber que você é o templo de Deus. E que todo indivíduo, quer ele saiba ou não disso, também é o seu templo. Sabendo disso, você poderia ter dentro de você o poder de mentir, trapacear ou fraudar? Não há maneira de alcançar a integridade espiritual a não ser conhecer sua verdadeira identidade. Até então, as pessoas têm a capacidade de se envolver em qualquer tipo de maldade. Podem criar guerras, depressões, falências. Podem violar qualquer pessoa ou qualquer coisa, porque pensam que estão fazendo isso com um homem ou com uma mulher, e pensam que são apenas um homem ou apenas uma mulher fazendo isso. Se você ou eu pensamos ou fazemos algo de natureza errônea, sabemos disso, e muito rapidamente nos sentamos para julgar a nós mesmos. Mas então, o mais rápido possível, tentamos reparar ou fazer com que o erro não se repita. Isso é verdade para todos, exceto para o indivíduo totalmente animalesco. E existe gente assim no mundo. Algumas pessoas tão completamente animalescas que não têm consciência de nenhuma transgressão. Não faria diferença se puxassem o mundo inteiro sobre os seus ombros. Ainda assim, eles não teriam a sensação de que fizeram algo errado. Do ponto de vista deles, qualquer coisa que alguém alegasse ter feito de errado, em sua opinião, provavelmente seria a culpa de outra pessoa. E eles simplesmente foram feitos para fazer isso. Existem aquelas que podem destruir uma empresa, um banco, um lar ou uma nação e não ter a menor pontada de consciência, porque não têm o menor senso de transgressão. Essas pessoas estão vivendo totalmente no nível de uma vida animal e nada importa para elas, exceto o eu, o mim e o meu. A autopreservação é tudo o que conta para elas. De uma forma ou de outra, qualquer mal que elas façam é sempre culpa da outra pessoa. A função da consciência. Uma pessoa comum tem o que é chamado de consciência, que a impede de fazer muitas coisas erradas, exceto sob provocação. Na maioria dos casos, nem mesmo permite que ela cometa um pequeno erro sem saber e tentar corrigi-lo. A razão disso é que, na realidade, você e eu
somos seres espirituais. Nós somos o Cristo. Somos filhos de Deus, a emanação de Deus, e temos em nós a mente de Cristo Jesus. Ao descrever isso, Paulo disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Essa é a verdade sobre cada um de nós. Não pecamos, no entanto, surge aqui e ali a tentação de pensar ou fazer algo errado, e às vezes cedemos a isso, e outras vezes conseguimos vencer a tentação. Rendemo-nos não porque sejamos maus, nem porque haja algum mal em nós, mas porque nascemos nessa crença em dois poderes, nesse senso de pecado que opera em nós, esse senso de eu, de materialidade e autopreservação. E assim, embora sejamos melhores que isso, às vezes fazemos o que é errado ou pensamos o que é errado, mas não porque existe um eu que tem um lado bom e um lado ruim. Você é o eu Cristo. Você é o Filho de Deus. Você é a própria perfeição. E qualquer coisa menos do que isso não é você. É por isso que você pode reconhecê-lo e querê-lo superá-lo. Você quer perder a sensualidade e os falsos apetites, porque você, em sua verdadeira identidade, é esse filho espiritual. Os alunos em evolução estabelecem uma guarda sobre sua natureza inferior. O Cristo é o seu eu, o iluminado, e você, em sua identidade espiritual, é esse eu iluminado. Você não adquire a mente que estava em Cristo Jesus. Você tem a mente que estava em Cristo Jesus. No entanto, lado a lado, existe um sentido material ou finito. E é isso que o Mestre Jesus superou. Ele venceu este mundo, ou seja, a sensação mortal de mundo em si mesmo. No misticismo chinês, esse princípio é ilustrado de outra maneira. Lao Tzu é mostrado sentado em um cavalo, o cavalo representando os 5 sentidos físicos. Quando uma pessoa não está no controle, é melhor sentar-se voltada para a frente e ter um bom controle das rédeas. Mas, quando tiver alcançado o domínio dos sentidos, pode sentar-se de costas no cavalo sem nem mesmo tocar nas rédeas, e o cavalo não pode fugir com ele. Ele é o mestre, e o cavalo sabe disso. Assim, enquanto você evolui como estudante, você deve observar sua natureza inferior. Você tem que segurar as rédeas. Você tem que resistir à tentação. Você tem que se lembrar da verdade. Você tem que ter passagens bíblicas para mantê-lo na verdade de que existe um Ele dentro de você. Tudo isso atua como uma ponte que pode levá-lo do sentido material da vida para o sentido espiritual. Depois de chegar à consciência de seu ser como a mente crística, tudo isso se vai. A batalha acabou. Não há mais tentações. Você está vivendo como um ser espiritual e está vendo todos os outros seres como seres espirituais. Agora, você não tem outra capacidade a não ser fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você, porque, no que diz respeito a você, você é o outro. Qualquer coisa que você fizer a outra pessoa para o bem ou para o mal, você faz a si mesmo. Agora,
quando você pode dispensar sua ponte, porque agora você está lá do outro lado. Pense por um momento no que acontece quando você percebe que Moisés recebeu: "Eu sou o que sou". Desafio você a fazer essa declaração e cometer um erro. Eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Cristo. Deus é meu Pai e seu também. Você não poderia cometer um erro, porque sabendo que é o Cristo, você não violaria sua própria integridade. E você não poderia violar a integridade de outra pessoa, sabendo que a outra pessoa é você mesmo. O ser único. O ensino do ser único é um dos maiores ensinamentos do Mestre Jesus. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes, nu e me vestiste, estive doente e me visitastes, estava na prisão e vós viestes a mim. Os discípulos não conseguiram entender o que o Mestre Jesus queria dizer, porque Jesus não estava na prisão, não estava em um hospital, não estava na pobreza, não estava nu e não estava com fome. Como ele poderia dizer que era tudo isso e que eles o ajudaram? Sua resposta foi: visto que o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, o fizestes a mim. Porque o menor é o Cristo e eu sou. Vós o reconheceste somente em mim, mas não o reconheceis neles. E agora estou vos dizendo. Ele estava tentando ensinar-lhes que o Cristo que ele era o Cristo de seu ser, e é o Cristo de todas as pessoas oprimidas do mundo. Não se esqueça, eles são o Cristo vindo a você em busca de ajuda, mas não estão despertos para a sua própria cristandade. Quando você o serve, você está servindo a Cristo. E quando você não está servindo a eles, você não está servindo a Cristo. Você se lembra da história do sapateiro alemão, que procurava o Cristo todos os dias, esperando que o Cristo viesse à sua porta? Simplesmente parecia que isso nunca iria acontecer. Um dia chegou uma pessoa muito pobre, precisando de sapatos. E o sapateiro, sem pensar, é claro, que aquele poderia ser o Cristo, fez um par de sapatos para ele. No dia seguinte, o mendigo voltou com o manto do Cristo e revelou sua identidade. Existem muitas histórias, como a do mendigo à beira do caminho. No Havaí, há a história de Pele, que às vezes aparece aos viajantes na estrada como uma viúva pobre. Então, quando alguém lhe dá uma carona, ela se revela como a deusa. Tudo remonta ao ensino do Mestre Jesus, visto que o que fizestes ao menor destes meus irmãos, o fizestes a mim, pois eu sou ele. Não há como trazer paz à terra, desejando que os seres humanos sejam bons uns para os outros, porque isso não está em sua natureza. Por outro lado, é impossível para uma pessoa ser cruel com outra quando conhece sua verdadeira identidade. Se você disser que tem o Espírito de Deus habitando em mim, que manifesto o Cristo, então eu digo a você, você está certo, o Cristo realmente habita em mim, e o Espírito de Deus habita em mim. Mas olhe ao redor, esta é uma verdade universal. Deus não faz acepção de pessoas, e Ele não colocou uma pessoa em uma plataforma para ser espiritual, enquanto todos os outros
são apenas humanos. Se eu mostro alguma evidência de espiritualidade, é porque reconheci o Cristo em mim mesmo. Eu não poderia violá-lo mais do que você pode quando percebe o Cristo em si mesmo. E mais especialmente, quando você percebe o Cristo de todos os outros. Conhecer sua verdadeira identidade torna sua presença uma bênção. Provavelmente alguns de vocês sabem como Walt Whitman passou muito de seus dias e noites visitando soldados do Sul e do Norte em hospitais de Washington, D.C. durante a Guerra Civil. Foi um período de sua vida em que ele tinha muito pouco dinheiro, mas o pouco que tinha ele gastava com o papel, lápis e selos postais. Ele sentava-se ao lado da cama dos rapazes e os deixava ditar cartas aos pais ou amigos, que ele escrevia e enviava com os selos que comprava. Dessa forma, ele serviu a Cristo. Era a única maneira que ele tinha, e ele o fez com seu corpo, com sua mente e com o pouco dinheiro que tinha. Ele era uma pessoa que conhecia sua identidade e a identidade dos soldados a quem servia, fossem eles soldados do Sul ou do Norte. Que diferença isso poderia fazer para uma pessoa que conhece o Cristo de sua identidade e a identidade de Cristo de outras pessoas? O lugar em que estás é solo sagrado. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Não porque o solo seja vendido caríssimo a cada metro, mas porque Deus encarnado como seu ser individual está ali. Isso é o que o torna o solo sagrado. Não porque alguém fez uma oração vazia a respeito, mas porque você está ali. Para levar uma bênção, para curar os enfermos, para consolar os que choram, é preciso conhecer sua identidade. Como ser humano, você não pode curar os enfermos. Como ser humano, você não pode confortar o enlutado. Como ser humano, você não pode suprir os pobres. Mas, se o Espírito de Deus habita em você, você nunca tem que dizer uma palavra sobre a verdade espiritual ou sobre Deus. Sua própria presença é uma bênção. Na verdade, quanto menos você disser, melhor. Quando Walt Whitman foi ao lado da cama daqueles rapazes, ele nunca disse a eles as verdades místicas que ele conhecia. Ele apenas falou com eles sobre eles mesmos e suas famílias, e escreveu cartas para eles. Frequentemente, os médicos relataram que os homens despertaram do medo da morte por ele se sentar ali escrevendo as cartas. Foi esse o motivo? Não. A razão é que ele foi lá com amor em seu coração. E porque Deus é amor, ele foi com Deus em seu coração e sua presença era a presença de Deus. Quem vai a algum lugar com amor, vai com Deus, porque Deus é amor. Veja bem que, então, enquanto houver amor em seu coração, não o tipo pessoal de amor, que escolhe apenas aqueles para quem deseja ser bom, mas o amor que está disposto a compartilhar com os pobres, os infelizes, o doente ou o enlutado. Você está carregando Deus em seu coração. E, portanto, sua presença é uma bênção para qualquer pessoa, para todos. Sem esse amor em seu coração, você é estéril. Sua presença não é uma bênção. E não há bênção voltando para você, porque nenhuma bênção chega a ninguém
exceto a bênção que Ele próprio envia. É o pão que você joga nas águas que volta para você. Apenas a doação de si mesmo dá um propósito real à vida. Com frequência, é feita a pergunta sobre a razão de vivermos. Você tem um motivo para viver? Existe alguma razão para você permanecer na Terra? A resposta deve ser não, a menos que você esteja vivendo impessoalmente como uma bênção para o mundo. Não me refiro a ser bom apenas para sua família. Uma vida inteira de devoção à sua família não merece meia estrela dourada, porque você não está fazendo isso de forma altruísta. Sua família é parte de seu eu humano. Você poderia morrer de fome para mandar toda a sua família para a faculdade, e isso não lhe valeria nenhum mérito. É o que você faz impessoalmente, é o que você faz a outra pessoa que não o chama, isso é amor. O outro é egoísmo, não importa como seja chamado. Não há crítica, nenhum julgamento e nenhuma condenação por causa disso. Não se pode esperar que a pessoa que não conhece sua identidade ou que não conhece a identidade de todas as outras pessoas, que esta pessoa viva altruisticamente. Somente quando você despertar para o fato de que Deus se encarnou como um homem individual, você terá certeza de que, além de mandar seu filho para a faculdade, ajudará o filho de outra pessoa a ir para a faculdade. E além de ajudar seus colegas americanos, você também ajudará seus compatriotas chineses, cubanos, húngaros, indianos, quem quer que seja. Você não vê então que, como ser humano, não se pode esperar que pense em ninguém na Terra, a não ser em você e sua família? No momento, porém, que você faz a transição de ser o homem da Terra para aquele homem que tem o seu ser em Cristo, você não se importa se for crucificado por seus discípulos, por seus alunos ou por qualquer pessoa, porque você está agora devotando sua vida a Cristo. Quer o Cristo apareça como seu próprio povo ou o povo de outra pessoa. Paulo, que era hebreu, deu sua vida para que a mensagem cristã fosse levada aos europeus, que não eram hebreus, aos pagãos e aos gregos. Ele levou a palavra por todo o sudeste da Europa, não apenas para o seu próprio povo, mas para qualquer pessoa que quisesse ouvi-la. Por quê? Porque ele alcançou a cristandade e, portanto, sabia que esses outros também eram o Cristo e deveriam ser despertados para a compreensão e o conhecimento de sua verdadeira identidade. Não viole o manto. Você não vê que foi a falta de compreensão da verdadeira identidade do homem que foi responsável por todas as diferenças seitas do mundo hoje? Eles estão todos convencidos de que tem o Deus verdadeiro e que todos os outros estão em total escuridão. E então, até recentemente, eles traçaram um círculo e deixaram todos de fora. É por isso que o caminho infinito nunca deve ser organizado. Ele é um reconhecimento da verdadeira identidade. Aquilo que me foi revelado sobre meu eu, que também sei ser a sua identidade, mesmo antes de você despertar para esse conhecimento. Na verdade, estou ajudando a despertá-lo para o conhecimento e a experiência da cristandade. Eu não poderia fazer isso
se você já não fosse o Cristo. Eu não poderia fazer de você o que você não é, mas posso despertar você para o que você é, e então vê-lo sair pelo mundo para os judeus, para os protestantes, para os católicos, vedantistas, zen-budistas e para todo o resto. Olhe para todos eles e reconheça que eles são o templo de Deus e que seu corpo é o templo de Deus. Olhe para este mundo e mostre sua compreensão desta verdade por seu respeito por cada você que você encontrar e pelo corpo de todos que você encontrar. Você não pode violar nada nem ninguém quando conhece sua verdadeira identidade, porque você não pode violar sua cristandade. Às vezes, na literatura mística, isso é chamado de vestir o manto. Significa que, quando você reconhece seu nome e natureza, você veste aquela túnica branca de Cristo. Não é um manto material, é apenas uma sensação que você tem de estar envolto em sua imortalidade e pureza. Às vezes, você ouve sobre alguém que vestiu aquele manto, que se autodenominou o Cristo, o ser espiritual, e então o violou, jogando lama em seu próprio manto branco. Isso é chamado de perversão espiritual nas hostes celestiais. E embora eu acredite que um ser humano possa ser perdoado por qualquer pecado, porque todo pecado é cometido por ignorância, eu não gosto de ver uma pessoa que vestiu o manto e reconheceu em alguma medida sua cristandade violando-a. É bem provável que haja repercussões. Judas Iscariotes pagou o preço. Muitos pagaram o preço de não agir de acordo com sua reconhecida compreensão da cristandade. Despertar para a verdadeira identidade é a unção. Nesta via do caminho infinito, a revelação é dada como a verdade de sua identidade espiritual, não como mortal, nem como ser humano. Todo o propósito deste trabalho é direcionado a despertar você em sua identidade, para que a mortalidade seja descartada, para que você possa morrer diariamente para o velho e, em uma explosão repentina de luz, como Moisés diga: ó, eu sou o que eu sou, sempre fui, mas agora sei. Ou como Saulo de Tarso, que recebeu a luz e reconheceu sua cristandade. Ou como Jesus quando disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Este é o despertar, este é o reconhecimento. Quando ele falou essas palavras, ele estava na plataforma, no altar do templo hebraico. Então, ele desceu dali e saiu entre as pessoas. Ele foi ungido porque o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. Estava com ele ao nascer, estava com você no seu nascimento. Mas quando Jesus leu essas palavras, ele teve aquele momento de reconhecimento. Esse foi o mesmo momento para ele e para Moisés, quando ele pôde dizer: eu sou o que eu sou. Ou para Saulo de Tarso, quando o Cristo foi revelado a ele. Onde estava aquele Cristo? Lá fora no ar? Não. O Cristo habitava interiormente. O Mestre Jesus conhecia todas as fragilidades do ser humano,
todas as tentações. Ele era um homem como nós, mas, conhecendo sua identidade e das pessoas ao seu redor, revelou-lhes que poderiam ser como ele. Ele sabia que não adiantava pregar. Não há registro de que ele disse ao ladrão: "Você deve ser um homem bom." O ser humano não tem esse poder de ser bom. Quando é, geralmente é porque os 10 mandamentos o assustam, ou uma lei feita pelo homem, uma prisão, uma multa ou medo de ser pego. Podemos ser muito bons, podemos ser verdadeiramente morais, honestos, sinceros e termos integridade somente quando conhecemos nossa identidade a tal ponto que não podemos violá-la, mesmo por aquele $1.000.000 que outra pessoa tem e que pensamos que precisamos. O conhecimento de sua verdadeira identidade traz liberdade. A única liberdade que existe é uma liberdade que vem por meio da consciência de sua identidade. Não acredite que alguém possa assinar um papel que lhe dê liberdade. Documentos oficiais não dão liberdade. A liberdade só pode vir de dentro de você mesmo quando você se eleva a um ponto em que não pode violar a integridade de ninguém ou a liberdade de ninguém, porque você sabe que, ao prender os outros, está prendendo a si mesmo. Ao manter os outros em cativeiro, você está se mantendo em cativeiro. Ao destruir o outro, você está destruindo a si mesmo. Somente ao saber disso, você perde a capacidade de pecar. Você é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Tente violar a si mesmo ou a outra pessoa uma vez que você tenha entendido este ponto. E quando você entende esse ponto, o que acontece com o pecado? O que acontece com a doença? O pecado não pode existir na cristandade. A doença não pode existir na cristandade. A doença não pode existir em um coração de amor. A doença não pode existir no templo de Deus. Até que você conheça a sua verdadeira identidade, entretanto, você será atormentado pelo pecado, pela doença e pela escassez. Nunca pense que o Cristo pode ser pobre. O Cristo sempre tem 12 cestos cheios sobrando, mesmo depois de alimentar a multidão. Se você é o Cristo, essa é a medida de suas riquezas. Se você é um homem cuja respiração está em suas narinas, você economiza seus centavos para um dia chuvoso, porque sempre chove. Então, quem você diz que é? Um conhecimento da verdadeira identidade traz a vida pela graça. Todo grande ensinamento da antiguidade tinha por objetivo conduzir o estudante à morte. E o cristianismo também tem por objetivo conduzir todo cristão até a morte do sentido pessoal, a ser seguida pela ressurreição e ascensão. No entanto, isso tem sido mal interpretado nas igrejas, como significando a morte do corpo e a ressurreição em uma vida eterna, o que não era o significado que Jesus pretendia. A morte acontece no dia em que você enterra o velho que era. A ressurreição ocorre no dia em que você sabe que o Cristo
está sendo ressuscitado como você, em você. A ascensão é o dia em que você se eleva completamente acima da crença da mortalidade, da crença em dois poderes, acima da crença do homem cujo fôlego está em suas narinas. Em nossa mortalidade, estamos sob a lei. A razão é que, como mortais, fazemos nossas próprias regras, assim como o homem faz seu próprio Deus. Feche os olhos por um momento e pense no Deus em que você acreditou em algum momento e pode acreditar até agora. Pense nesse Deus e veja que benefício você já recebeu dele. Veja se você não consegue perceber que tudo o que tem feito é manter uma imagem mental ou um conceito em sua mente. Então, esperar que seja Deus. Você se colocou em escravidão a esse Deus. Você se tornou absolutamente convencido em seu coração de que este Deus pune e recompensa. E o que acontece? Mas isso tudo é com você. Em Romanos capítulo 6, versículo 16 é dito: aquele a quem vós entregais como servos para obedecer, sois servos a quem obedeceis. Se você se torna um servo daquele Deus que pune e recompensa, é isso que você vai receber. Não que haja tal Deus. Simplesmente, você aceitou esse Deus do ensino de alguém. E agora que se colocou sob esse Deus, fica sentado esperando por suas recompensas que não vêm neste mundo de nenhuma forma. E você espera por suas punições. E elas parecem vir 2 vezes ao dia. Então, você tem mais expectativa da punição do que das recompensas. Essas são imagens que você fez em sua mente. Você se submete a todos os tipos de leis feitas pelo homem. Mas, quando você se afasta das leis feitas pelo homem e se coloca sob a graça, então você entende o que o Mestre Jesus quis dizer quando disse: se alguém te processa na lei e tira a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Significando que se alguém tirar seus diamantes, dê-lhe também os teus rubis. Em outras palavras, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e é sua pela graça. Se alguém ignora isso e pega o que pertence a você, não tema, será substituído, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e tudo pertence a você. Uma vez que você desiste da proteção da lei feita pelo homem, você fica sob a graça. Uma vez que você desiste da lei do olho por olho e dente por dente, você fica sobre a graça do perdão. Mas isso vem apenas como uma transição na consciência. Você está sob a lei enquanto estiver obrigando outra pessoa a cumprir essa lei. Quando você amarra outro, você se amarrou. Quando você liberta outro, você se libertou. Considere quantas leis feitas pelo homem você aceitou para si mesmo e para os outros. Não se pergunte se você está sob a lei e não pense que pode ficar sob a graça enquanto mantém alguém preso à lei. Você está sob a graça quando você liberta todas as pessoas de estarem sob a lei.
não mantendo ninguém em cativeiro, mas reconhecendo sua cristandade e a deles. Uma vida pela graça não passa necessidades. Não chameis a ninguém de pai sobre a terra, porque um é o vosso Pai, que está nos céus. Deus é o vosso Pai, portanto, você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-me, o que há agora para depender ou tirar de outra pessoa? Você não vê que apenas no conhecimento de sua cristandade você pode ter a sensação de que há uma graça atendendo a todas as suas necessidades e muito mais? Não há como você se livrar do desejo, exceto com o conhecimento de sua verdadeira identidade. Como pode o Cristo ter um desejo? O Cristo é realização. Não há nada aqui de que o Cristo precise. O Cristo é a realização. Se o Espírito do Senhor Deus está sobre você, você foi ordenado e não precisa de nada. Se você não precisa de nada, não deseja nada, você vive no ser do ser. Ou você vive na cristandade ou vive como um homem que busca a cristandade. Se você deve viver por um tempo no nível do homem que busca a cristandade, que assim seja, mas pelo menos continue buscando consistentemente, até que você atinja a realização de sua cristandade. Se for necessário, encontre alguém, um Jesus ou qualquer outra pessoa que você conheceu, histórica ou pessoalmente, e reconheça sua cristandade. Isso o levará ao próximo passo para a sua cristandade, porque tudo o que você pode ver como verdade em outra pessoa, eventualmente você verá como a verdade em si mesmo. Você é aquele outro, e aquele outro é você, pois há apenas um ser. Eu sou eu. Eu sou você. Eu sou ele. Eu sou a sua individualidade. Há apenas um. Aqui onde estou, Deus está. Neste momento, eu me realizo. Meu ser é o templo de Deus. E até mesmo meu corpo é o templo de Deus. Aqui onde eu estou é solo sagrado. Eu sou realização. Enquanto permaneço nisso, é isso que eu exteriorizo. Nesta consciência, não há desejo. Se eu continuar desejando, continuarei externando desejos, e eles nunca serão realizados. Eles apenas continuarão sendo desejos, porque o que eu mantenho na consciência, eu exteriorizo. Se eu nutro desejos, eu os exteriorizo. Se alimento a ideia da realização, então exteriorizo a realização, pois sou uma lei para mim mesmo. Não há nenhuma outra lei aqui agindo sobre mim. Posso reivindicar minha filiação divina e manifestá-la, ou posso reivindicar a mortalidade e manifestá-la. A escolha é dormir na mortalidade ou despertar para a cristandade. Jesus, por morrer na cruz, não vai libertar você. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse conhecerei a verdade
eu vos libertarei. Ele disse: conhecereis a verdade. É necessário nascer novamente. Não eu, mas vocês devem nascer de novo. Eu morri, eu ressuscitei, eu ascendi. Agora é a sua vez. Tudo isso é feito como uma atividade da consciência. Você deve fazer a transição da consciência por si mesmo. Você deve reconhecer a cristandade de seu professor, depois voltar para si mesmo e dizer: se isso é verdade para ele, então é verdade para mim. Deus não faz acepção de pessoas. Ele meramente acordou para a sua cristandade um dia antes de mim. Uma pessoa não melhora, ela não se torna mais espiritual. Ela ou dorme na mortalidade ou desperta para a sua cristandade. Não há progresso, é estar dormindo ou acordado. Às vezes, uma pessoa está dormindo mais levemente do que as outras, e algumas estão mortas no sono, mas ainda é o sono até o momento do acordar. Então, o sono acorda e o despertar chega. Não chame nenhum homem de seu pai na terra. Por 30 anos, esta foi uma das minhas grandes realizações no trabalho de cura. Eu estive preso e embaraçado em muitos casos, e geralmente a única coisa que me salvou foi perceber que a nenhum homem na terra chamarei de meu pai. Então, quem quer que esteja se voltando para mim em busca de ajuda tem de ser imortal. Saber disso me libertou de meus medos e dúvidas. E então o paciente respondia: não chame nenhum homem de seu pai na terra. Deus é o seu pai. Portanto, você é o filho. E, felizmente, Deus teve todos os seus filhos antes que eles inventassem os ilegítimos. Então Deus não tem filhos ilegítimos. Não chame nenhum homem de seu pai na terra. Veja o milagre ao perceber a natureza espiritual do princípio criativo. Veja como você pode abandonar essas crenças absurdas de hereditariedade. A crença na hereditariedade vincula muitos, não porque tenha poder, mas porque o mundo aceita a crença universal sobre isso. E, para fazer isso, tem que aceitar a crença de que o homem é um criador. Se você reconhece: a ninguém chame seu pai sobre a terra, a única herança que você tem é a herança divina, uma herança espiritual perfeita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, você foi instruída nesta verdade. Ela foi transmitida a você. Você vai aceitá-la? Você vai vivê-la? Notas de gabinete. Este mês, a campanha para a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos está em pleno andamento. É nosso dever ir às urnas para votarmos nos homens de nossa escolha para os cargos mais altos do país. Naturalmente, como qualquer outro bom cidadão, aceitamos a responsabilidade e a obrigação de sermos informados quanto às qualificações dos candidatos a cargos públicos. Mas, como alunos do caminho infinito, devemos ir além disso na decisão de como votar, solicitando orientação da mesma forma que fizeram os discípulos quando oraram. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos os homens,
Mostra qual destes dois escolheste. E não quem escolheremos. Nesta oração de entrega total, nenhuma opinião pessoal pode entrar. Esquecemos candidatos e plataformas e realizamos o governo divino. Não há melhor guia para este trabalho do que pode ser encontrado no livro Nossos Recursos Espirituais. No capítulo 10, o governo está sobre seus ombros. Você está aceitando seu privilégio e dever como cidadão e como estudante do caminho infinito? Se for assim, você não precisa se preocupar com quem será eleito, mas pode ficar tranquilo, sabendo que o governo está sobre os ombros de Deus.